Nós temos algumas cartas e nós temos alguns recados. Para quem está vindo a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quem está sempre com a gente também, sejam bem-vindos. Eu sei que todos que aqui estão, é óbvio, todos querem uma notícia. Mas o nosso ente querido, ele vai poder escrever, cada um no seu tempo, né? No tempo, eles precisam de uma autorização. O plano espiritual, né? Às vezes a gente acha que é só ele chegar e ele já vem e vem escrevendo. Como muitas vezes a gente pensa que o Espírito ele entra dentro da gente, né? Eu sempre esclareço um pouquinho sobre a doutrina, porque Espírito nenhum entra dentro da gente. Eu sempre falo, a gente vê filme, a gente vê por aí, e a gente tem gente que tem até medo, né? Por achar, é lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, mas André, mas aquilo que a gente vê, não. Eles param perto, eles influenciam. Influência é outra coisa diferente disso. Até encarnado nós sofremos influências, né? Você quer ver um exemplo? Muita gente aí, né? Vou dar um exemplo. Às vezes o camarada, ele trabalha. Sexta-feira, famoso sextou, e aí ele chega, vira e fala assim, vou embora para casa, né? Aí os amigos falam assim para ele, vamos sair, tá calor, ó, vamos tomar um gelinho, né? Uma gaitinha de boca mineira, mais conhecido como torresmo, né? Barra de cereal mineira, né? Aí o cara, não, eu vou embora para casa. Aí o pessoal começa assim, mas você não vai porque é a mulher que manda. Ele fala, não, é assim, porque se não fosse, você iria. Mas é isso aí, tem que ir embora, senão vai apanhar, vai não sei o que e tal. Aí o cidadão escutando tudo isso, aí ele vira e fala assim, vou mostrar para vocês que não é isso. Eu vou, porque quem manda sou eu. E aí ele vai. Então ele foi influenciado. Ninguém pegou na mão dele, agarrou e levou ele. No lado espiritual, acontece a mesma coisa. Eles influenciam. Como? Pensamentos. Aquilo que começa a fluir na mente, né? Aí alguém vai dizer assim para mim, mas André, como que eu vou saber distinguir um pensamento bom, de um espírito bom, para um pensamento de um espírito, Chico não dizia ruim, Chico Xavier ele usava a seguinte expressão, espírito menos bom. Então vamos lá, como que eu vou saber distinguir a diferença entre um espírito bom para um espírito menos bom? Porque o pensamento ele vem, você não viu, você não sabe quem é, aí você fica naquela dúvida, e agora? É de quem? O Livro dos Espíritos, né? Ele responde para a gente, bem claro, porque ele diz assim, quando a intuição, quando aquilo que vem são coisas boas, é óbvio que é de um espírito bom, basta só analisar. Quando aquele insight não for muito bom, e nós sabemos, então assim, cuidado com esses que porque senão a gente acha assim, não, eles estão falando, eu vou fazendo. Uma vez chegou uma certa pessoa aqui, virou e falou assim para mim, André, eu traí a minha esposa por causa do espírito. Eu falei, cara, que legal, adoro conversar sobre espírito. Eu falei, vamos sentar e vamos conversar. Porque, né, tem aquela pergunta que todo mundo fala, né? Por que o cachorro entra na igreja?
porque a porta está aberta. Essa resposta todo mundo sabe. Eu falei para ele, o que aconteceu? A pessoa passou. Quando a pessoa passou, você olhou e aí você virou e falou assim, interessei. Você abriu a porta. Você gerou aqueles espíritos que vibram menos bom, viraram e falaram assim, encontramos alguém para a gente influenciar. Vamos influenciá-lo? Vamos. Aí lá na mente começa a formar, né, as ideias. Eu acho que eu vou, que aí, tal, e aqui, e tal, e não sei o que. Aí eu falei para ele assim, algum espírito pegou na sua mão e te levou? Não. Eu falei, então, irmão, né? E isso está ligado a uma coisa que nós aprendemos na doutrina espírita, chamada livre-arbítrio. Todos nós temos um livre-arbítrio. Livre-arbítrio é escolha. Só que, aí a gente vai aprendendo o que a doutrina diz. Toda ação tem uma reação, toda causa tem uma consequência, né? Toda escolha tem uma consequência. Quando eu falo isso, é para a gente poder entender um pouquinho, né? Porque a gente, tem gente que entrou aqui movido pela dor da saudade, porque senão jamais imaginaria pisar numa casa espírita. Eu chamo de bagagem cultural. O que é bagagem cultural para mim? É aquilo que a gente traz. E muitos de nós aqui, nós ouvimos o seguinte, cuidado com esse negócio do espiritismo que não é bom. Faz mal para os outros. Então vamos lá. Não existe religião ruim. Existem pessoas ruins dentro das religiões. Todas. Com muito carinho e com muito respeito. Mas é o cidadão ser humano. É o ser humano que às vezes ele quer ver o mal do outro. E aí ensina o contrário de Jesus. Porque Jesus veio e falou assim pra gente, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a casa espírita, ela vai sempre falar pra gente de Jesus. De Jesus. Bondade, caridade, fraternidade, respeito. Quando eu falo de respeito, eu toco num assunto, eu não sei me expressar muito bem, mas falo com muito carinho. Nossos irmãos e irmãs homossexuais. Tem lugar que não são bem-vindos, tem lugar que são julgados, são condenados, são isso e são aquilo. O cidadão embasa na Bíblia, que eu falo assim, ele põe uma Bíblia embaixo do braço, mas quer que o outro morra. Eu nunca vi isso na vida, mas tudo bem. Porque ele fala de Jesus, mas o outro tem que morrer. Já começa o erro por aí. Ah, mas está aqui dentro da Bíblia. Jesus perguntaram para ele assim, mestre, qual é o maior mandamento? Ele falou, é amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo? É semelhante a esse primeiro. Ama o teu próximo. Qualquer um é meu próximo. Independente, nós temos que entender. E aí a doutrina fala de fé raciocinada. O que é fé raciocinada? É entender. Mas entender o que, André? Porque quando a Bíblia ela fala, ela diz assim, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Aqui dentro nós temos homens e mulheres. Ok? Agora, desculpa, sexualidade é outra coisa, cada um tem o seu, irmão. Porque o cidadão ele vai lá na Bíblia, aí ele pega essa passagem, e aí ele posta, né? Inclusive ele posta nas redes sociais, aí ele diz assim, a família perfeita. Né? Não, Deus criou homem, Deus criou mulher. Ok, ponto, acabou. Agora, sexualidade, gente, cada um tem a sua.
E quando Jesus falou, ama o teu próximo, acabou, qualquer um é meu próximo, independente de sexualidade. Jesus não fez lá eu sou ruim de português, eu fui bom de ciência exata, de português sou ruim, né? Mas eu entendo um cadiquinho, que Jesus nós temos que amar o próximo, vírgula, mas o próximo tem que ser isso. Não, ele não falou nada disso, ele usou o seguinte, ama o teu próximo, pronto. Olha quantos próximos eu tenho aqui sentado, quantos próximos eu tenho na rua, são todos meu próximo, é um ensinamento. Então, quando eu falo um pouquinho, quando eu trago um pouquinho aqui desse esclarecimento, né, de fé raciocinada, eu conto sempre a história de Adão e Eva, não vou contar hoje, porque tem gente que às vezes fala assim, nossa, mas ele fala sempre a história de Adão e Eva, mas é para a gente poder entender. Quem aqui já ouviu a história de Adão e Eva aqui dentro? Quem já ouviu? Levanta a mão. Quem não ouviu? Tem um pessoal que está com medo de levantar. Mas que tem gente que não ouviu, tem. Eu conheço as pessoas que estão aqui dentro. Eu não guardo o nome, mas eu guardo fisionomia. Que tem gente que às vezes a gente fala, meu querido, amanhã, quarta-feira, gratidão. Deus abençoe. Obrigado. Então, eu sei que tem gente que está... Mas é fé raciocinada, nós precisamos ler. Amanhã tem o estudo, que eu falei com o Jean aqui, amanhã tem o estudo. Para quem é de Guará, eu sei que aqui tem pessoas de outros lugares, mas quem for e puder vir, estude. Venha conhecer. É bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não estamos aqui para mudar a religião de ninguém, não. Porque assim, André, eu conheci uma senhora que ela conviveu com o Chico, ela é católica, né? Eu tive o prazer de conversar com ela, e ela virou e falou assim, eu perguntei para o tio Chico que eu queria mudar de religião e tal. Ele virou e falou assim para mim, você está praticando bem? Ela falou, tô. Então continua. A doutrina espírita, ela ensina isso para a gente. Pratico bem. Acabou. Mas a gente precisa esclarecer. Quando eu falo da história de Adão e Eva, para esclarecer. A Bíblia tem que ser estudada. Como eu falo, aí o cidadão ele pega o versículo lá, que fala do nosso irmão, da nossa irmã, que julga, que ele condena. Muitas pessoas conhecem um Deus de punição. Até hoje, você conversa com muitas pessoas, as pessoas falam assim, é Deus castigando. Meu filho desencarnou. Deus está me punindo. Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Deus não vai me punir tirando meu filho, levando meu filho de volta. Primeiro, cada um presta conta pelos seus atos. Então, se o erro é meu, eu vou prestar conta pelos meus erros. Não minha filha, meus netos, minha neta. Não vai acontecer isso. Mas nós vivemos desde ler e até hoje. Você conversa com algumas pessoas e fala assim, eu acho que Deus está castigando. Não, Deus é bom. Nós somos consequências dos nossos atos. Então Deus, Ele vem para acolher, né? Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Deus nos ensina que não se paga o mal com o mal. A doutrina espírita nos ensina isso, é ensinamento. E hoje nós vivemos redes sociais, é óbvio, quase a maioria tem, e a gente ouve lá mais ou menos assim, cada um vai ter de mim aquilo que me dá. Se agir com amor, também vou agir com amor. Mas se não, eu sei agir com isso, com aquilo. Na força do ódio, né? São as frases de impacto agora que você ouve por aí, é isso. Esse dia eu abri o Facebook segunda-feira de manhã,
E uma pessoa, ela postou assim, iniciando a semana na força do ódio. Eu falei, Jesus, se na segunda-feira ela está iniciando na força do ódio, eu quero ver o que vai ser dela no famoso sextou. Porque sexta-feira é gostoso, né? Sextou, né? Cidadão põe com S grande e tal. Até minha mãe. Minha mãe, de vez em quando, ela manda pra gente. É um baratinho. Minha mãe é uma gigante de 1,49 m. Ela manda lá pra nós assim. Ela tem mais figura que eu. E aí ela manda assim, sextou, né, filho? É. O sextou é famoso. Falei, mas se ela começou a segunda na força do ódio, filho, ela não vai sextar nunca. É ranço, né? Peguei ranço. Ranço. Então. E tem uma frase que eu sempre usei e eu vou usar sempre. A vida é bela. A gente que estraga ela. André, quando que eu estrago a vida? Quando eu não aplico os ensinamentos de Jesus. Bondade, caridade, fraternidade, respeito. Você quer ver uma coisa que é dar briga também? Se eu fosse falar aqui, mas nós aprendemos. Primeiro que nunca se fala em casa espírita. Não deve falar. Eu vou citar o exemplo sem partes. Cito o exemplo e a gente sai fora. Só para a gente entender. Né? Porque nunca se fala. Já vou dizer. Se fôssemos falar de política, nunca vamos falar. Porque o nosso candidato, eu já vou dizer o nome para todo mundo para acabar de vez. É Jesus. Ok? Esse é eleito, esse é ganha na próxima, na próxima, é Jesus. Pronto, acabou. Se fôssemos falar, iria dar briga. Porque um gosta do X, o outro gosta do Y. Ok? E a doutrina espírita, ela me ensina assim, irmão. Eu tenho que saber respeitar o meu irmão e a minha irmã. Eu tenho irmãos, cada um tem o seu direito, acabou. E é verdade, desculpa, mas é. Talvez você perdeu amigo, se não perdeu, às vezes está na iminência. Entendeu? Então assim, é só para a gente entender, por exemplo, isso para mim é sério, é respeitar. Eu tenho irmãos, irmãs, eu tenho amigos. Acabou. Acabou. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Acabou? Então assim, é isso que a doutrina nos traz. Então o estudo é, conhecereis a verdade vos libertará. Eu estava vendo, né, e às vezes eu até dou risada comigo, porque eu converso comigo, eu falo comigo, eu respondo. Né? Eu se eu estiver sozinho então, filho, tem uma turma junto. E aí eu estava assim, eu vou pegar na Bíblia alguns trechinhos, né, para a gente poder até falar da gente, por exemplo, eu sempre falei de Adão, não vou contar hoje aqui, né? A maioria já sabe. Eu falo assim, aí você vai ver a história de Noé. Aí eu fui para a história de Noé. Eu vou só jogar e deixar para vocês. E ali, como diz, a cabeça buga, porque você lê Gênesis capítulo 6, que fala assim, então eu vou destruir todo ser humano, tudo que vive, todo homem, tudo aquilo, e diz para Noé, vai entrar você, seus filhos, as esposas e tal, na arca, e você vai levar um par de cada espécie de tudo que é animal, que tal. Isso é Gênesis capítulo 6. Depois vocês vão lá e dão uma olhada. Aí eu fui ler o capítulo 7. Aí o capítulo 7 vira e fala assim, nós vamos acabar com todo mundo, mas dos animais puros vão entrar 7 par. Dos animais que não são puros, só vai entrar um par. Aí eu falei, agora minha cabeça, na linguagem, bugou. Ou entra todo mundo, porque lá atrás eu falo assim, vai entrar um par de todo mundo. Aí aqui eu já separei. Aí você vai dizer, André, mas não quero dizer. Eu quero dizer que a gente só precisa estudar. Médium. Tem gente que está acostumada já ouviu, não se deve consultar médium, porque isso é abominável a Deus. Tá na Bíblia.
Aí você fala assim, está na Bíblia, André? Entrar? Peraí que sentou um bicho, sai para lá. A palavra médium, ela surgiu em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou esse livro. Até então não tinha. As pessoas vão dizer assim para você, mas vocês vão na casa espírita, lá vai consultar os mortos. Oh, pelo amor de Deus, nós não consultamos ninguém não, filho. O que é consulta? Consulta é mais ou menos assim, né? Arrumei uma namoradinha nova, será que essa é para casar? Porque muita gente vai perguntar essas coisas. Aqui não tem isso. A única coisa que nós falamos aos nossos entes queridos, nós dizemos assim para ele: estou numa reunião de psicografia. Se você tiver a permissão, eu vou ficar muito feliz em receber uma notícia. Isso chama-se evocar, não invocar. Evocar é lembrar. E eu vou dizer do meu pai. Meu pai é desencarnado. Eu lembro do meu pai todos os dias. Como eu brinquei aqui da minha mãe, né? Minha mãe é uma gigante de 1,49 m, que se ela entrar aqui, eu vou tomar a benção dela, porque eu tive essa criação de benção mãe, pai, avó, até hoje. Todos os dias eu viro para o meu pai e eu falo assim: benção, pai, eu te amo, meu velho. Estamos começando o dia. Agora, quando chego em casa à noite e vou dormir, aí eu faço a minha prece e digo assim: benção, pai, te amo, dorme com Deus. Isso não é invocar, isso é evocar. Então, quando eu trago esse pouquinho desse esclarecimento, é só para a gente poder entender o que é a doutrina, o que ela faz, né? Não julgueis para que não sejais julgados. É que nem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela é fantástica, porque ela tem uma parte que ela diz assim, né? Que a gente pede assim, né, para Deus, né? Perdoa os nossos pecados. Só que ela continua: assim como nós também perdoamos nossos pecadores, nossos devedores, os nossos, né? Mas a gente cobra dos outros. Perdão, isso está dentro de perdão. Doutrina espírita, ela fala isso pra gente. Às vezes eu digo assim: eu perdoei, mas eu não quero ver pintado de ouro na minha frente. Então você não perdoou. Você não perdoou. Ainda tem sentimento ali dentro. O verdadeiro perdão é liberto de tudo isso. É isso que a doutrina quer, te ajudar, né? A mudar, a ser feliz. Aí você vai dizer assim: André, mas eu venho no centro, eu posso ir na missa? Opa, irmão, que mal tem nisso? Mas eu vou numa igreja evangélica, posso? Que mal tem nisso? Que bom. Deus abençoe. Tá? Quanto mais, né, rezar, a gente não precisa ser fanático, isso eu sempre falo, de equilíbrio. A nossa vida ela é feita de equilíbrio. Mas a doutrina não tem essas coisas não. E é isso que a doutrina ela quer, nos ajudar. Essa semana nós vamos fazer uma série lá no Facebook, Instagram do Centro. O Centro tem as redes sociais, Facebook, Instagram. Quem puder seguir, segue. Quem não puder, entra de vez em quando, né? Só para olhar lá, principalmente sobre as datas. Amanhã nós vamos começar a falar sobre sonhos, né? Semana passada nós falamos sobre céu, inferno e purgatório. Esclarecemos um pouquinho. Cada dia uma postagemzinha. Amanhã nós vamos começar. Vem a quarta, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado termina. Vamos ser 4 postagenzinhas ali, ajudando um pouquinho a gente a entender, tá bom? Falei demais, eu sei que vocês estão mais aqui apreensivos no que eu leio. Então, só o convite amanhã, das 7 horas da noite, das 7 às 20, tem o estudo. Quem puder, quiser, ninguém é obrigatório, tá? Tá de porta aberta. André, quem pode? Todo mundo, né? Tem gente que às vezes pergunta: paga? Pelo amor de Deus, casa espírita é dai de graça que recebeu de graça. A única coisa que nós temos é uma cantina, fazemos uma rifa e temos o bazar, porque aqui é uma casa alugada.
Nós pagamos aluguel hoje, inclusive, dia 17. Mas graças a Deus, filho, feliz da vida, que a gente tá aluguel, água, luz, material de higiene, limpeza, escritório, é dali que sai. Não é moeda de troca, mas nos ajuda bastante para que a gente possa só dar continuidade. Mas eu não tenho a necessidade de comprar, adquirir alguma coisa para receber alguma coisa. Não, isso é moeda de troca e casa espírita é dar de graça, que receber de graça. Que Deus abençoe, falei demais. Silvia, minha filha, Cláudia e Carmen, minhas irmãs queridas aqui, presente. Deus e Nossa Senhora abençoe esse encontro aqui. Eu estou na companhia da mãe e também do pai. A reunião ela é grande nesse lado. Inclusive, eu fui já ver notícias sobre o Fábio para vocês. Nós vamos em breve poder trazer ele aqui na reunião. A vida, ela continua, filha. Eu agradeço as homenagens que me faz. Obrigada. Me alegra e me emociona. Eu peço que a Vivian, ela receba o meu beijo aqui. E eu deixo para os meus netos, o Igor, a Raíssa, a Tabata, representando todos aí, filha. Um beijo especial desse lado. O tempo pode passar, mas a mãe, ela está muito feliz por poder, através dessa casa, dizer que a vida continua. Deus abençoe. Um grande beijo especial. Amo vocês. Vera Lúcia da Silva Almeida. Ceci, minha filha, não precisava falar ali como eu te chamava, porque naquele momento eu estava próximo e muito contente, filha, por saber que hoje é e será mais uma data que vai ficar marcada, onde eu posso vir te abraçar com essas linhas e dizer: a Lívia sabe quem é, e dizer: eu te amo, como eu amo Pedro também. Como eu amo Pedro também. Eu recordo da data do anúncio e da chegada dele. Que Deus te abençoe. Peço que o Luiz Fernando e todos recebam o meu beijo desse outro lado. A Luísa também, filha. A emoção desse encontro, ela é grande. Esse encontro ela é grande. Por isso, eu não vou poder demorar tanto. Deixo um beijo à sua mãe e a todos que estiveram cada momento ao meu lado. Um beijo, e me disseram que em outra oportunidade eu voltarei com mais notícias. Beijos. César Augusto Monteiro Cavalca. Jorge Luiz, meu filho. A mãe ganhou a permissão em poder te abraçar com essa carta, é ele mesmo. E contar um pouco desse lado, filho. Estou bem. Eu já ganhei uns quilos. Quero que fique bem, eu te amo. Aqui a sua avó foi quem me acolheu e me recebeu. E ela tem estado ao meu lado. Você é muito especial. Agora, dia 25, vamos fazer um dia diferente. Um dia de alegria. Amo você. Beijos. Olinda Costa Silva. Maria Dulce, minha esposa. Hoje permitiram vir cuidar de você e dessa sua saudade. Para dizer que você não está só. Peço que não se sinta assim. Você é muito especial.
e não pode desanimar e nem desistir. Nossos filhos, né, as filhas, aí, precisa de você, e eu preciso que você fique bem. A saudade, ela é grande, mas a certeza do reencontro, ela é certa, mas é no tempo de Deus. Eu vou poder vir fazer uma visita através dos sonhos, e vai ver como eu estou. Recebe um abraço especial, eu te amo. Antenor Fernando Reis da Silva Carvalho. Nayara, minha filha, aqui estamos bem, tanto eu quanto o Vinícius. Ele está presente comigo. E mais uma vez, sobre o acidente, foi um acidente. Peço que vocês fiquem bem. O nosso Rafael, a Mariana. Aqui veio na minha mente o Ailton também. Eu deixo todos um abraço, cuidando da saudade, né, filho? Obrigado por tudo que tem feito. Nós estamos bem e queremos que receba esse beijo especial. Eu te amo, sua mãe, Nídia Estela Silvério. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente poder entregar os bilhetes. O bilhete ou o recado é quando o nosso ente querido, ele ainda, hoje, né, ele não escreveu, mas através de um espírito amigo, ele traz notícias para a gente. Esse momento da prece, ele é importante quanto todo o trabalho do centro, independente de ter recebido uma carta ou não. É aquela hora que eu posso sentir a presença do meu ente querido, né? Eu falo perfume, ouvir, até ver, sentir toque. Quando eu falo assim, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os olhos, tem algumas pessoas que têm receio. Eu brinco, mas é sério. Né? Eu falo sorrindo, tá? É meu jeito. Quem vem aqui já sabe. Eu falo sorrindo, mas a doutrina espírita é muito séria para mim. E aí a pessoa, quando eu falo, vamos fazer a oração, por estar na casa espírita, ela fica receosa e aí ela faz assim, ela fecha um olho e abre outro, para ela ver o que vai acontecer. Porque a gente acha que quando está na casa espírita, principalmente no momento de oração, né? O cidadão vai cair, vai espumar para a boca, vai tirar espírito do corpo. É o que é ideias que se tem por aí. E eu vou dizer para você, não é nada disso. Agora é o momento da gente falar com o nosso ente querido. É um momento especial. Então assim, aproveita esse momento. Feche os seus olhos. Porque eu sei que ele, que ela, estão me ouvindo. Por isso eu quero dizer, obrigado, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado porque tem cuidado de cada um de nós. Nós assim agradecemos, que assim seja. O recado é só levantar a mão, que na frente está o seu Gilson, ali tem a nossa grande trabalhadora Samira, a Alessandra está ali no meio, ele chega até você, tá bom? Emerson Félix da Silva, Tiago Siqueira, Regina Maria Fernandes, Luciano Henrique Máximo, Adalgisa de Campos Melo, lá atrás, Marli Teixeira, tá aí? Marli Teixeira, show? Jéssica Camila Leite. Que Deus os abençoe, um beijo no coração. Amanhã o estudo, quinta-feira nós estamos aqui. Gratidão.